Uma chance de conhecer melhor a cidade onde você mora, a história dos bairros, as dinâmicas que moldaram a São Paulo que hoje a gente convive. Tudo através dos olhos de quem não tem tanto espaço assim para contar essas histórias. Negros, índios, todos tiveram um papel muito importante na construção da identidade de São Paulo. E os cursos gratuitos do Instituto Bexiga te ajudam a saber mais sobre isso. Aniversário de São Paulo chegando, né? Nada mais oportuno do que conhecer ainda mais a história da cidade. O Instituto Bexiga oferece aí 3 cursos em comemoração, vamos dizer assim, ao aniversário, né? Quais são eles? Então, são 3 cursos, né, que a gente programou para agora comemorar o aniversário de São Paulo. O primeiro seria São Paulo em retrospectiva, né, que é um curso em que a gente tenta traçar a história desde o período colonial, passando pelo período imperial e pelo período republicano, e tentando trazer marcas de populações que muitas vezes não são discutidas, né, e que são presentes na cidade de São Paulo, como a questão indígena, a questão da presença negra, da população negra na cidade de São Paulo. Um outro seria um projeto que a gente chama de Rolê SP, em que a ideia é uma aula de campo no centro de São Paulo, discutindo a arquitetura, a questão urbana. Esse Rolê SP específico vai ser no dia 25 de janeiro e ele vai ser sobre a obra do arquiteto Ramos de Azevedo, né, do fim ali da República e início do século XX. E o terceiro, né, para discutir a questão indígena, que também é muito marcante, uma presença muito marcante na cidade de São Paulo, a gente vai também oferecer um curso sobre as culturas indígenas, chama História e Culturas Indígenas, que é com o professor Kazé Angatu Chucuru Tupinambá, que é um indígena e professor, e ele vem trazer também essa perspectiva acerca da pobreza que existia em São Paulo, principalmente no fim do século XIX e início do século XX. É um curso que traz um panorama geral nesse fim de semana, né? Sim. E o Instituto Bexiga tem essa marca, né? Conta a história, mas não essa história tão ocidental, a história, né, de quem venceu, vamos dizer assim, que a gente acostumou a ouvir, né? Vocês contam a história de São Paulo a partir de populações que muitas vezes não estão representadas historicamente. Isso. Seria uma espécie de uma história a contrapelo, né, como diz Walter Benjamin, que seria essa ideia justamente de tentar abordar outras questões que muitas vezes a história, né, dita oficial não retrata. Inclusive o próprio nome do Instituto, Bexiga, é justamente em homenagem a um bairro que oficialmente não existe, é Bela Vista, mas que é uma resistência cultural de uma população mais pobre, inclusive, que vive nesse bairro aqui de São Paulo, né? A gente conhece Bexiga por ser um bairro italiano, com muitas cantinas, mas Bexiga não é só isso. Exatamente. Nós temos, inclusive, um curso que a gente dá todo ano no aniversário do Bexiga, né, que é em outubro, em que a gente discute justamente isso. Claro, tem a presença marcante da cultura italiana, entretanto, você teve ali uma presença marcante tanto das culturas indígenas, como também da presença da população negra, né? Inclusive a Vai-Vai e várias manifestações que ainda existem no bairro, da presença dessas outras populações naquele bairro. Você falou, né, da história dos indígenas, o índio, né, foi o primeiro habitante aqui de São Paulo. Conta pra gente um pouco dessa história, claro, né, de maneira resumida, nos aspectos que você considerar mais relevantes, mas que a gente não conhece, da presença dessa ocupação que muitas vezes não está no nome de rua, não está no nome de monumento, não está na arquitetura. Exato. Fala um pouquinho pra gente. Então, a nossa alimentação paulista, ela tem muito a marca, a presença da cultura indígena, e a cidade de São Paulo era uma cidade indígena, né? Basicamente, inclusive, a própria arquitetura marcada pela taipa de pilão, que são... Que a gente encontra onde na cidade ainda? Então, hoje, por exemplo, a gente faz um passeio ali inclusive, prédios públicos em São Paulo, eles eram grandemente, a maioria desses prédios eram construídos por meio de taipa de pilão, que é um procedimento indígena, né? E ali, por exemplo, no Museu de Arte Sacra ainda tem uma parede ali que você vê a técnica, né? Tanto o pilão que eles chamam a taipa de pilão, né, que é piloada, como também a taipa de mão. Então ali tem alguns exemplares. Então alguns prédios, por exemplo, mais antigos de São Paulo, você ainda encontra esse exemplar desse tipo de construção que vem dessa cultura indígena. E mesmo, né, andando pela cidade, como você disse, apesar da maioria das ruas serem em homenagem aos nomes mais ocidentais, né, senhores, você tem uma presença. Então, Anhangabaú, né, Tamanduateí, que são todos nomes indígenas, né, Saracura, e que muitas vezes a gente não se dá conta. Sim. Tatuapé, né, que não se dá conta, mas a nomeação da maioria dos rios aqui de São Paulo são nomes indígenas, tem essa origem, o que já denuncia um pouco aí essa presença muito marcante, mas que infelizmente a historiografia pouco retrata, tanto, né? A presença negra, onde é que a gente pode visualizá-la aqui em São Paulo, inclusive nesse tour que você falou? Ali no próprio chamado Triângulo Histórico,
né? Ali você tinha uma presença marcante, inclusive de quituteiras, né? De senhores vendendo, por exemplo, ervas, né? E você teve, de certo modo, ali no fim do século XIX, uma tentativa de apagamento dessa população, desses locais, né? Por exemplo, você tem ali a retirada do Largo do Rosário, né? Que ficava no Triângulo e é lançado, né, esse largo para o Largo do Paissandu, que está fora do Triângulo, e o prefeito, na época, colocou uma praça com o nome dele, né, que era da família Prado. O próprio Bexiga, como eu falei, era um bairro de uma população negra, um dos primeiros quilombos urbanos, inclusive, estava ali no Bexiga, onde hoje é a 14 Bis, né? E a gente teve quilombos em São Paulo e achamos que não, né? Né, Jabaquara mesmo, então assim, quilombos importantíssimos, urbanos, e que deram origem a esse espaço marcado por essa presença negra, por essa cultura negra. Ali no Bexiga, por exemplo, você ainda tem muito fortemente, por meio tanto da própria Vai-Vai, Escola de Samba Vai-Vai, como um próprio sincretismo, por exemplo, na própria igreja Querupita, que é uma igreja, uma santa italiana, mas que tem também culturas, né, africanas que compartilham ali, por exemplo, da comunidade. Então, uma presença marcante em vários locais da cidade. Deixa pra gente um site, um contato para quem se interessou poder acessar e ter mais informações. Então, é Instituto Bexiga, www.institutobexiga@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. E nós temos também uma página no Facebook, é só colocar Instituto Bexiga que vocês procuram, e ali a gente tem uma programação extensa, a gente já tem uma programação agora para o primeiro semestre, né, de 2018, e que são cursos sempre nessa perspectiva, como a gente brinca, né, a história dos vencidos, na verdade, né, e não dos vencedores. A gente tem que aproveitar essas oportunidades que São Paulo dá, né, de ter esses cursos gratuitos, conhecer um pouquinho mais da história mesmo.